Ela não podia crer no que estava lendo. O telegrama do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América do Norte informava a senhora Blanche Gwynn, de Elizabethton, no Tennessee, que seu filho de 23 anos, o soldado John W. Gwynn, havia morrido no Vietnã na quinta-feira, 9 de novembro de 1967. A dor da notícia foi terrível. Ela não podia acreditar. Os preparativos foram feitos para que o corpo fosse transportado para os familiares na América. O sepultamento ocorreu na segunda-feira, dia 20 de novembro de 1967. Porém, o inimaginável aconteceu. 3 dias após o sepultamento, na quinta-feira, 23 de novembro, dia da celebração de ação de graças naquele país, a senhora Blanche recebe um telefonema. Imaginem, do outro lado da linha estava seu filho John, que ainda estava vivo no Vietnã. Um erro havia ocorrido e, na verdade, o corpo sepultado era do soldado Quinn W. Ticknor, do estado de Kentucky. O erro foi cometido provavelmente porque Quinn e Quinn são nomes similares. No dia seguinte, sexta-feira, 24 de novembro de 1967, a senhora Blanche pôde abraçar o seu filho, que para ela estava morto, mas agora estava de volta aos seus braços. Você poderia imaginar a alegria dessa senhora? Bem, uma alegria semelhante rompeu a tristeza que pairava sobre a cidade de Betânia, em Judá. Maria e Marta não podiam se conter ao poder abraçar e beijar o seu irmão Lázaro, que estava vivo novamente. Aqui não houve um equívoco na comunicação. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Ele realmente havia morrido e estava de volta à vida. Mas como isso é possível? A resposta é simples e se encontra em 2 palavras, ou seja, num nome: Jesus Cristo. A realidade é que em todos os funerais relatados nos evangelhos, onde Jesus esteve presente, acabaram de maneira inesperada, com o morto de volta à vida. E não foi diferente com Lázaro. Após rolarem a pedra que fechava o túmulo de Lázaro, Cristo orou: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves. Mas disse isto por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas, deixem-no ir. João 11, 41 a 44. Lázaro ressurgiu dentre os mortos. Este 7º sinal milagroso, apresentado em João, evidencia o poder de Cristo sobre a morte. Jesus afirmou a Marta, irmã de Lázaro, um pouquinho antes da ressurreição: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. João 11, 25 e 26. A soberania sobre a morte foi completamente conquistada por Cristo ao ele pessoalmente vencer a própria morte. Jesus pode dizer para todos nós susceptíveis ao sono da morte: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. O trocadilho de palavra no título de um sermão de um grande pregador puritano relata muito bem a vitória de Jesus. Ele colocou o seguinte título: A morte da morte na morte de Cristo. C.S. Lewis, escritor cristão britânico, escreveu: Jesus abriu à força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente porque ele fez isso. Clive Staples Lewis. Você não precisa temer o sono da morte. Cristo venceu a morte, irá um dia ressuscitar todos os que o amarem de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. A nossa preocupação não deve ser com a morte em si mesma, pois essa é uma realidade certa a todos os seres humanos se Cristo não voltar em breve. A nossa verdadeira preocupação deve ser se amamos realmente a Cristo, se entregamos por completo a nossa vida a Ele. Por essa razão,
Não deixe para amanhã a decisão de colocar a sua vida em ordem com Deus. Hoje é o dia da salvação. Se você deseja fazer isso, entregar a sua vida agora ao Senhor Jesus, ore comigo. Eterno Deus, obrigado porque em Cristo podemos ter a certeza que a morte não é o fim da jornada. Jesus é a vida e nele podemos ter a certeza que a vida irá brotar em todos aqueles que realmente o amarem. Aceita o meu coração neste momento, mas não só o meu, mas também de todos aqueles que escutam a minha voz. É no nome de Jesus que oramos agora. Amém, Senhor. Não se esqueça, nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Jesus entra em nosso ser e nos tornamos um com Ele. Venha até a próxima semana. E lembre-se, nada na vida é mais importante do que estar na presença de Deus.